Oiê, tudo bem com vocês? O Deixa Eu Te Contar de hoje é sobre plagiocefalia posicional. Você sabe o que é? Se você não sabe, fica aqui comigo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber as nossas dicas e informação. Antes de tudo, quero lembrar a você que eu não sou pediatra, eu não sou nenhuma especialista na área da saúde. Então, gente, a plagiocefalia posicional, ela pode ser adquirida ainda na gestação, por o feto estar sempre na mesma posição, né, durante toda a gestação. Ela pode ser adquirida no trabalho de parto, se for um trabalho de parto muito longo, se for um trabalho de parto onde é necessário o uso do fórceps ou da ventosa. Ela pode ser adquirida no pós-parto, né, assim que o bebezinho vai para casa e a gente começa a colocá-lo sempre na mesma posição, a amamentar sempre do mesmo lado. Isso pode fazer com que ele adquire a plagiocefalia. Além disso, também acontece muito, é muito comum naqueles bebezinhos em que tem que ficar muito tempo na UTI neonatal, por exemplo, ou bebês com algumas necessidades especiais. Bom, eu quero falar para vocês sobre a minha experiência sobre o meu bebê. Como eu disse, eu não sou da área da medicina, mas eu tenho as minhas experiências como mãe. Bom, gente, então é assim, o meu bebê, assim que nasceu, eu notei que ele tinha a cabeça um pouquinho assim, o formato do crânio não era simétrico. Mas pronto, até aí tudo normal, foi um trabalho de parto muito demorado. E as médicas, a pediatra, quem foi acompanhando ele, foi dizendo que não, é normal, com o tempo isso passa. O que acontece é que desde a primeira semana eu noto que ele, além de ficar sempre com o pescocinho virado para a mesma posição, ele começou a ter um pequeno achatamento na cabecinha, do lado direito. Desde a primeira consulta, na primeira semana, eu falava, olha, a cabecinha dele tá assim meio amassadinha. E as enfermeiras e a pediatra diziam, não, é normal. Assim que ele fizer 4, 6 meses e começar a sentar, essa simetria vai voltando ao normal. E aí, na verdade, foi passando um mês. Quando ele fez 2 meses, eu notei que, ao invés de melhorar a simetria, ela estava aumentando. A cabecinha dele estava ficando muito achatada. E o que foi me indicado? Olha, mãe, uma forma de tratamento que você pode ir fazendo em casa é colocar o bebê em várias posições. Vai virando ele ao longo do dia. E tem outra coisa, vai fazendo, me indicaram também fazer um rolinho com uma fralda, um paninho. Você faz um rolinho e ele tem a tendência a ficar a ter o torcicolo posicional. O que acontece? Ele fica sempre, ele tem uma certa tensão do lado do pescoço. Então, o que eu tinha que fazer? Ele tava desse jeito, eu coloco o rolinho e obrigo ele a ficar com a cabeça reta, para ele ir ganhando e reconhecendo essa posição. Porque até então, o que acontece, gente? O bebê, ele já nasce, por exemplo, ele já nasce, ou já nasceu, ou adquiriu isso logo após parto, ou durante o parto, essa plagiocefalia posicional. É uma das mais simples e mais fácil o tratamento. Então, ele nasce já com essa predisposição a virar sempre o pescocinho para um lado. Ele não conhece, a verdade é que ele não conhece o outro lado, ou ele não se sente confortável do outro lado porque há uma tensão ali nessa região do pescoço ou da vértebra. Eu tô falando isso da minha experiência e do meu filho, tá, gente? E aí, o que acontece? Ele vai sempre manter essa posição. Então, quando ele foi indo, conforme ele foi indo nas primeiras consultas, os médicos dizendo, ah, não, isso vai passar, não, isso ao longo do tempo, quando começar a sentar, começar a se virar, isso passa. Na verdade, quando ele fez 2 meses, eu reparei que isso não estava funcionando. E aí, o que eu fiz? Pesquisei muito na internet, porque eu sou muito curiosa, e cheguei à conclusão de vários temas ou várias pessoas falando sobre esse travesseirinho, aonde tem esse pequeno furo aqui no meio, e aí ele fica com a cabecinha aqui, né? E aqui na lateral é ligeiramente levantado, não sei se dá pra ver assim. E aí o que acontece? Ele correu muito bem nos primeiros dias, ou até nos primeiros 15, 20 dias. Esse travesseirinho eu comprei na internet, custou 18 euros, chegou em casa com 3 ou 4 dias. E logo comecei a utilizar, funcionou muito bem. Ele conseguia manter a cabecinha sempre aqui no meio, ele ainda não tinha força, essa coisa de virar, de fazer esses movimentos. Mas, passados esses 15, 20 dias em que ele dormia muito bem aqui, ele aprendeu a mover a cabeça. Então, o que ele fazia? Ele mexia tanto na intenção de sair desse buraquinho que
a parte onde ele já tinha a cabecinha achatada, ela foi ficando careca. E eu notava sempre os cabelinhos, ele começou a cair muito nessa região, porque ele fazia muitas vezes isso. E aí o cabelinho foi ficando, foi caindo, ele ficou completamente careca do lado direito. Pronto, enfim. Usei esse durante 15 ou 20 dias, depois achei que não estava mais fazendo efeito, foi muito bom no início, mas depois não resultou. Deixei de usar e continuei usando o rolinho para consertar o pescoço. Ele tinha tendência a ficar com o pescocinho sempre virado e eu colocava para endireitar a cabeça ou de um lado ou do outro. O que acontece? Ele fica, a posição da cama, ele dormia nesta posição. E aí, com o passar do tempo e por indicação médica, eu virei ele e começou a pôr a cabecinha do lado contrário do berço. Porque ele tem a tendência a ficar sempre olhando pra mim. Então, se ele tá aqui, ele vai virar a cabecinha pra lá. O que vai provocar ainda mais o achatamento, porque ele vai dormir a noite toda com a tendência virada pra lá e vai estar sempre forçando essa estrutura, sempre ali forçando esse lado. Então eu virei a posição e comecei a colocar ele a dormir deste lado, o que obrigava ele a virar para o outro lado quando quisesse olhar para mim. Na consulta do 4º mês, a enfermeira voltou a falar comigo sobre este assunto e disse: olha, mãe, você não acha que seria interessante talvez o teu filho ir a uma consulta com um osteopata? Porque assim, ele já vai fazer 4 meses e a simetria do crânio continua ali, a cabecinha continua achatada. Eu vou falar para vocês, o que acontece? Conforme as forças gravitacionais, a tendência é que quanto mais tempo ele fica aqui, mais achatado vai ficar este lado. O que acontece? O lado em que achata aqui, o crânio cresce aqui para frente, porque aqui não tem espaço, ele tá sempre ali forçando. Então, automaticamente, ele vai crescer ligeiramente aqui para frente e as orelhinhas também vão para frente. Isso, futuramente... Isso agora não dói, causa nenhuma deformidade a nível neural, porém a estética sim pode ficar alterada. E aí eu mudei a posição na consulta do 4º mês, a enfermeira voltou a falar comigo sobre esse assunto, eu disse: olha, eu já comprei travesseiro, já coloquei o rolinho, já virei ele no sentido contrário, quando ele tá deitado com a gente na cama, eu tento sempre ficar do lado oposto, se ele... ele tem a cabecinha aqui do lado direito, eu viro sempre pro outro lado para fazer com que ele vire pro outro lado quando tá assim com a gente. Mas realmente, de fato, não tenho visto nenhuma melhora. E aí ela mais uma vez: olha, eu acho que devia levar, nem que fosse pra uma única consulta, e a osteopata é um tratamento terapêutico que não vai fazer mal, só vai fazer bem, não é prejudicial. A única condição é que depende muito das condições financeiras dos pais, porque não é um tratamento no qual tem o apoio da Segurança Social, tem um apoio da saúde pública e é totalmente custeado pelos pais. Então, esse era o único sinal, pra gente não fazer. E aí, conversando com meu marido, nós chegamos à conclusão de que sim, que a gente deveria sim levar o Mikael para uma consulta de osteopata e ver como é que ia correr e se era necessário ir mais vezes. Eu quero que vocês fiquem por aqui, subscrevam no canal, não se esqueça, porque o próximo vídeo é sobre osteopatia pediátrica. Eu vou mostrar para vocês a clínica onde a gente faz, as massagens, quantas sessões foi indicada e se tá tendo resultado ou não. Por isso, fique por aqui. Se inscreva mais uma vez, curta esse vídeo para que para que o YouTube possa estar mostrando para vocês todo o nosso conteúdo. É muito importante esse feedback, essa resposta de vocês e essa interação, ok? Muito obrigada por tudo, fique por aqui, fique com a gente e um beijo, até o próximo vídeo.